meu reino não é deste mundo. Bom dia, Newton. Bom dia a todos os ouvintes da Nativa. Que a paz do Cristo esteja em todos os lares, né? O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Muito bem, Ila. Vamos ver só o item 2 aí, que é uma explicação, né, do que foi dito. A gente vai comentando aos poucos, tá bom? O item 2 é a vida futura, né? Então, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Muito bem, Ila. Então nós vimos aí essa parte que vai falar sobre o reino de Deus, né? E o reino de Jesus, no caso aqui, que ele disse que meu reino não é deste mundo. Nós sabemos que os judeus, nós vamos debater agora essa questão, os judeus tinham, na verdade, em Jesus, a esperança de ser o Messias prometido, mas era um Messias muito diferente daquilo que realmente Jesus veio se apresentar, tal qual, não é? Eles esperavam como se fosse uma forma de guerreiro, porque os judeus viviam sob o jugo dos romanos e era um jugo muito cruel. Pagavam impostos muito alto, não é? A sua liberdade era realmente tirada a qualquer preço ou por nada. E aí eles queriam realmente esse momento. Na verdade, a gente tem que dizer até que até hoje certos judeus esperam o Messias prometido, né? Muitos não aceitaram Jesus como sendo o Messias, e Jesus, né, se coloca nessa situação aí diante de Pilatos, porque Pilatos ouviu falar de Jesus, das coisas maravilhosas que ele fazia, que ele era realmente o portador de tantos poderes, e então ele tinha, na verdade, o medo de ser ameaçado, né, o seu reino, a sua dominância naqueles rincões, para ele estava correndo risco, porque os judeus diziam que Jesus era o rei dos judeus, e estava chegando o Messias, o novo rei, tal, e na verdade Jesus ficou nesse diálogo com Pilatos. Ele vai esclarecer que meu reino não é deste mundo. Tem até a parte que diz que meu reino ainda não é deste mundo, não é? Então a gente percebe que Jesus não estava nada preocupado com o mundo material. O mundo que ele realmente era rei com muita sabedoria, na verdade é o mundo espiritual, não é? É o reino que realmente todos nós buscamos interiormente, porque se nós deixarmos essas preocupações mundanas, nós devemos ter, claro, a gente vai relaxar, mas não colocar essas preocupações aqui no mundo como se fossem
muito superiores às questões espirituais. Os bens, Jesus falou em outra parte que nós devemos nos preocupar com os bens que nós haveremos de levar, não é? Então a gente dá para perceber, analisar. Fala aí, Ilha, sobre quais são esses bens que realmente nós temos de fato. Os bens que a gente tem de fato, Nilton, são somente aqueles que a gente pode levar para onde a gente for, é verdade? E ele disse para a gente não amontoar tesouros onde as traças e os ladrões podem pegar e corroer, né? Então, os tesouros dos céus, os tesouros o que é que eu levo onde eu estiver? São as minhas ações, os meus sentimentos. Onde eu estiver, eles estarão comigo. O bem que eu fiz e o mal que eu fiz. Então, os tesouros que a gente deve ajuntar para a vida real, que é a espiritual, são os tesouros do coração, né, Nilton? E não os tesouros terrenos, nos quais muitos de nós, irmãos, nos perdemos na jornada evolutiva, na ganância de amontoar tesouros onde as traças e os ladrões corroem, esquecendo o tesouro do coração. E aí a gente sabe que, na verdade, nem o corpo da gente a gente leva, né? Até mesmo esse corpo, ele é realmente perecível. Nós só vamos levar o corpo espiritual, que é de fato, a gente chama até na doutrina de o corpo espiritual, que é também perispírito. Então, essa forma, que muitas vezes no outro lado tem essa aparência nossa, da última encarnação, pode também ser plasmada, né, ser modificada de acordo com o nosso pensamento e a nossa vontade. Mas lá no plano espiritual, o corpo sutil, etéreo, é realmente o perispírito que a gente chama, ele tem essa aparência nossa da última encarnação, ele ocupa. E aí sim, ele está conosco, e aí vai ficar registrado nesse corpo espiritual, em nossa mente, em nosso ser como um total, e aí sim é nós mesmos, né, nu e cru, sem disfarces. Aí sim a gente vai ter as nossas aquisições, as bondades que nós causamos, e também o que a gente fez de ruim está registrado lá. Vamos levar como consequências da consciência pesada, o remorso, o sofrimento. Já pensou nós nos encontrarmos com aquelas pessoas a quem ferimos, a quem odiamos e ainda temos rancores, né? Então, essas coisas a gente vai ter que encarar no outro lado. Então, é o que Jesus nos chamou para que nós pudéssemos ter cuidado com os nossos verdadeiros tesouros, a paciência, a resignação, né? A crença em Deus, em sua soberania total, né? Em Jesus como nosso guia. Nós na doutrina tem religiões que confundem Deus com Jesus, né? Nós sabemos que Deus é o Pai, o Criador de tudo, inclusive de Jesus, não é? Jesus é filho de Deus, é irmão nosso. Então, ele tem um poder muito grande, ele é um espírito superior, elevadíssimo, moralmente falando, mas que ele é uma entidade separada. Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, diga aí, o que você acha? A doutrina explica isso aí. Por que Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu e o Pai somos um. Somos um pensamento, né? Pensamos igual. Quando eu quero dizer que eu e meu filho somos somos iguais, eu não quero dizer que eu sou meu filho, né, Nilton? Quero dizer que meu filho e eu temos a mesma conduta, pensamos igual. Mesma família. Isso. Quando Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelo meu exemplo, pela minha vivência, né? E voltando aqui ao que você falou atrás, Nilton, eu tenho muito medo, assim, eu assistindo a história de Abá. É um vídeo, é uma psicografia da palestra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Haroldo Dutra, né? Que é a psicografia de um negro. A história de Abá é o negro Zé. Conta a história dele, que foi sequestrado na África e trazido para o Brasil, né? E conta, né, todo o sofrimento por qual ele passou no século da escravatura. E aí eu fico me imaginando assim, quem de nós, Nilton, não já foi dono de escravo? Né? Quantos irmãos nós não já torturamos só pelo simples fato da cor da pele ser diferente? Então, assim, graças à bondade divina a gente não lembra, porque seria uma tortura
grande demais para nossa alma você saber que você chicoteou até a morte um irmão seu. Eu fico assim, meu Deus, será que eu fiz isso já? Se eu fiz uma existência... Perdão, Senhor, perdão pela minha ignorância, pelo meu atraso. Mas é uma coisa assim que me marca muito, Nilton, a questão da escravidão. E hoje, assim, não é a escravidão só do negro daquela época, não. Hoje existem escravos também. Escravos que você pode, como seu serviçal, escravos dependentes... Os patrões, né? Exato. Os patrões, maus patrões. Maridos e mulheres que escravizam um ao outro pela forma de pensar, né? Pais e filhos que escravizam um ao outro, porque tem, Nilton, a forma de você dominar o outro, né? Então, assim, são consequências que a gente carrega para muitas e muitas existências para serem sanadas, serem curadas. E eu tenho um receio muito grande dessa coisa que mexe muito comigo, com relação da escravidão, sabe, Nilton? Eu fico assim... Interessante. Muito... Na quinta-feira, a palestra, a exposição lá no Centro Médico foi comigo, e nós falamos justamente isso, o transporte que houve da doutrina espírita que nasceu na França, né, que foi uma efervescência danada, e já no século XX não tinha, na França, quase morta, né? E hoje o movimento praticamente não existe na França. Por quê? Porque, na verdade, aqueles espíritas da época, eles reencarnaram, em toda a sua maioria, já reencarnaram no Brasil. Então é como se fosse transportada a doutrina para o Brasil. E aí foi questionado lá no centro, assim, por que é que, na verdade, o Brasil teve, digamos assim, essa questão aí. Nós sabemos que o continente americano é um novo em relação aos outros continentes, né? Existe, a gente sabe, de karmas coletivos. Você imagina os karmas coletivos de guerras nos outros continentes antes de Jesus, né? Antes de Jesus. Então são continentes que a psicosfera é muito densa e pesada. Na América do Sul, e principalmente no Brasil, nós temos poucos karmas coletivos. Um deles é isso aí que você falou, a escravidão no Brasil, né? Foi uma marca dolorosa, e é por isso que há muito sofrimento no Brasil. Por quê? Porque muitos desses senhores, que foi um senhor mau, uma senhora, porque também tinha muita senhorinha, muito má, né? Que cortava a mão dos escravos, por isso, por aquilo, e separava mãe dos filhos e tal, e muitas vezes de propósito, de castigo, né? Como se fosse uma punição e tudo. Então, essas pessoas, Ila, reencarnaram no Brasil de novo. Eles não foram lá para a Europa para reencarnar, para purgar, digamos assim, esses males. Não, ficaram aqui. É por isso que o Brasil é muito cheio de sofrimentos ainda, né? E o outro karma coletivo que nós temos é a Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai foi uma guerra desnecessária. Aliás, foi o único, digamos assim, desmando de Dom Pedro II, que ele se arrepende, né? Até hoje, como o espírito no outro lado também está, ele não ter evitado essa guerra, que era uma guerra que poderia ser realmente evitada. Esses dois karmas coletivos fazem até hoje com que o Brasil ainda tenha tantas coisas, resgates dolorosos. São pessoas que a gente vê muitos aleijados, muitos loucos. No século XX foi um século que a gente sabe que nos manicômios, né, nos hospícios, nem todos são loucos no sentido literal da palavra. Muitos deles eram perseguidos, né? Na verdade, eram obsessões sérias, muito sérias. E também era desses, muitos senhores, né? Muitos capitães do mato, né? Que realmente sussurraram. Como aquela história que Chico disse, que quando foi passando na estrada, viu um homem com aquela elefantia, que chama, né? Elefantia, que é o braço ou a perna muito, né, inchada, como se fosse quase num peso medonho, e Chico viu claramente. Ele era um feitor, né, que vivia surrando com muito prazer os escravos. Então nós temos muitos resgates aqui. Então é por isso que a gente tem que combater o nosso orgulho, porque, como diz você, quem é que sabe o nosso passado? Né? Nós vamos partir para outra parte, a gente vai falar sobre isso, as lembranças de vidas passadas, o que ocorre, quando ocorre, se realmente ocorre. A gente vai falar disso aí. Eu acho que o tempo é, mas vamos falar somente isso para... Agora, a gente vai passar para outro capítulo, então diga agora, se Jesus o reino dele não é nesse mundo, qual é a verdadeira realeza de Jesus, Ila? O que você acha? A realeza de Jesus, Nilton, está nos seus ensinamentos, né? Na sua vivência, e é aquilo que a gente almeja,
não é verdade? A gente quer voltar para casa e a gente quer nos melhorarmos. É para isso, se existe uma fatalidade no mundo, é a evolução. Graças a Deus, né? Ninguém escapa. Ninguém escapa. Você pode relutar, mas a vida vai vir e vai jogar você para frente. Então, a realeza de Jesus são os seus ensinamentos, a sua vivência, né? E é o Filho de Deus como nós. Foi criado simples e ignorante. Como assim, Willa? Jesus igual a nós? Sim, igual a nós. Foi criado, só que há muito, muito, muito tempo atrás, né, Nilton? Bilhões de anos, quem sabe. Não foi a evolução, não se deu nem na Terra, né? Exato. Então foi antes da criação da Terra, em então, outros mundos. Então, assim, a doutrina espírita é consoladora por nos mostrar que, por mais errados, por mais erros que tenhamos, sempre temos a nossa segunda chance de evoluir. Agora, a gente tem que arregaçar as mangas. Porque senão vai ficar juntando, aí o peso é maior, né, Nilton? É uma colocação muito interessante, porque as pessoas pensam que só estudar, conhecer a doutrina e realmente não colocar em prática, isso não vai realmente ajudar em nada. É a prática, e que a realeza de Jesus é justamente isso. É o lado espiritual. Ele no mundo espiritual, ele é rei, né? Ele é absoluto rei. Nas condições de moralidade, na elevação espiritual, como ele colocou, nesse mundo, realmente ele tem soberania inquestionável. E aí ele sabia que aqui na Terra não tinha vez. Ele veio mesmo para ser entregue, como ele disse aqui, a passagem aqui, até assim, se meu reino, né? Olha só, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente, né, meu povo, não teria combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Olha só, ele bota judeus até como, e ele próprio era judeu, né? Ele foi realmente entregue à sua raça. A sua raça entregou a ele. E é por isso que outro ponto que a gente sabe, dos judeus, assim, serem odiados, né? Ainda hoje tem tanta perseguição aos judeus. A gente viu no século passado o massacre contra os judeus. Quer dizer, as pessoas não percebem que quanto mais amam determinada raça, qualquer que seja, não é? Todos nós erramos. Então por que a gente tem que combater os judeus como se ele... Agora que vem a questão da reencarnação, né? Quem é que garante que a gente não estava naquele momento lá, sendo um judeu, né? Um judeu muito conservador, tenha sido, né, até apedrejado também, jogado umas pedrinhas em Jesus. É por isso que a reencarnação, até mesmo nesse sentido, ela é muito bonita. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer que corremos o risco, né, de fazer parte. O passado todo é nosso. A gente fica culpando muitas vezes as religiões, a igreja, porque criou a Inquisição, mas somos nós que estamos aqui na Terra atualmente resgatando muitas coisas, resgatando aquelas atitudes ruins. Fala um pouco aí dessas consequências todas, né, do passado. E assim, esse sectarismo besta que temos, né, que a nossa humanidade tem, nós temos, né, esse bairrismo, assim, é a minha cidade, é o meu país, é o meu time, é o meu partido. E assim, nós somos o quê, Nilton? Nós somos espíritos em evolução. Todos nós estamos terráqueos, estamos na Terra. Então eu posso ser judeu hoje, amanhã eu posso ser budista, depois eu posso ser cristão, eu posso ser inglês, eu posso ser alemão, eu posso nascer em qualquer parte desse planeta. Qualquer cor, qualquer condição. Qualquer cor, dinheiro, qualquer condição, qualquer homem, mulher. E para que essa besteira, essa coisa? É a nossa infantilidade espiritual ainda, né, Nilton? Porque estamos ainda em evolução, estamos aprendendo. Então, assim, para que julgar, para que tá essa divisão toda se somos cidadãos de um mundo só? A criança, quando ela está aprendendo, Nilton, a falar, ela gagueja. Aí por isso a gente vai condenar ela porque ela está aprendendo e está falando errado? Ele está falando errado. A criança está aprendendo a andar, ela cai. A gente vai ter que condenar ela porque ela caiu, porque ela não sabia andar? Não. Ela está em fase de aprendizagem. Assim somos nós. Erramos porque estamos em fase de aprendizagem. Estamos na infância, Nilton. Por isso que a espiritualidade maior olha para a gente como crianças que somos. Né? A gente está em fase de aprendizagem. Quando a gente toma consciência, a cada evolução, a cada encarnação, vamos nos melhorando.